Olá, eu sou Walterson Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou Walterson Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, barba grisalha, cabelos grisalhos já, tô com uma blusa rosa e estamos aqui no nosso estúdio do No Foco. Hoje o nosso convidado é Claudinei Santos, mais conhecido como Claudinei dos Predinhos. É da cidade de Assis, onde luta pela moradia digna e pela manutenção das moradias da população. Encabeça as ações para evitar os despejos e também melhorias no condomínio da CDHU, na cidade de Assis. Hoje ele veio aqui contar a sua história pra gente. Claudinei, seja bem-vindo aqui no Foco, a verdade nua e crua. Agradeço o convite, meu nome é Claudinei Silva dos Santos, sou branco, olhos castanhos, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta e um blazer azul. Legal. Claudinei, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Aqui é um espaço para a gente poder trocar uma ideia, fazer um bate-papo leve e também conhecer a sua história. E aí eu queria perguntar para você, o que sua história tem para nos contar? Minha história começa onde eu nasci em São Paulo, em 15 de março de 64, portanto tenho 60 anos. Legal. Venho de uma família de 12 irmãos. Minha mãe se chamava Judite Silva dos Santos, meu pai Joaquim Francisco dos Santos. Ambos já não estão mais aqui com a gente, mas nos ensinou grandes valores. Isso é importante. Hoje resido em Assis desde 2006. Sou casado, tenho 3 filhos, Vitor Hugo Barroso dos Santos, Isadora Barroso dos Santos e Pietro Santos da Silva. Legal. E a minha história é bem longa. Vamos lá. E muitas lutas. Vamos ouvir essas lutas aí, né? Comecei engraxando sapato aos 10 anos, em frente a uma padaria. Logo depois de 2 anos de engraxate, fui convidado a trabalhar nessa padaria. Legal. Em 2006, tive que me mudar para Assis, porque minha mãe sofreu um acidente. Como ela era de lá, a gente precisou acompanhá-la. E foi onde eu me casei. Legal. Criei família, trabalhei em supermercado, trabalhei em usina de álcool e açúcar. E hoje presto serviço de administração de condomínios. Bacana. E a minha história, eu tenho várias histórias. Dentre elas, o meu filho primogênito, Vitor Hugo, se descobriu homossexual, E para minha geração, um tema muito delicado, difícil, uma geração criada nos tempos antigos, Com muito preconceito. Tinha muito preconceito, Claudinei? Até hoje tem, Mas Sim. A minha geração é muito atrasada em muitas coisas. E eu tive muita dificuldade, não em aceitar, mas em entender o que estava acontecendo com meu filho. E eu estava numa fase de separação também da minha esposa. E aí a gente sentou para conversar um dia. Isso é importante. Acho que a conversa ela vem para desatar os nós, Justamente. E eu, como pai, procurei entender o que estava acontecendo. E o meu filho vivendo aquela situação dele, escondendo, negando e a gente perguntando. Até que um dia a gente se trancou em casa. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. O Vitor e a Isadora. E ali saiu toda a história, toda a verdade. Onde meu filho tinha medo de se revelar para mim. Sim. E aí, nesse sentido, eu me decepcionei como pai. Porque um filho ter medo de falar para o pai o que estava acontecendo com ele, eu me perguntei que tipo de pai que eu seria. Que tipo de pai que eu sou,
e não poder entender essa situação que meu filho passava. Se descobrindo homossexual, né? Sim. Os dias de hoje são difíceis, imagina antigamente. E hoje a gente tem uma, né, uma categoria, né, LGBTQIA+, Sim. né, um público, né, que acho que é importante esse compartilhamento da sua história, até para outros filhos, outros pais também, né, quebrar essas barreiras, né? Porque eu acho que o diálogo, a comunicação e a aceitação, né? Porque tanto o pai sofre quanto o filho sofre, enquanto, né, não tem esse diálogo, esse entendimento, né, que as pessoas hoje têm caminhos diferentes, né? Antigamente, na sua época, né, você é um pouco mais da geração, né, eu sou da geração do meio, mas sim, né, tem um preconceito, tem a resistência, e hoje a gente tem muitos filhos, né, que são LGBTQIA+, e que sofrem muito rejeição da família, né? E é importante você contar essa história para que outras pessoas se espelhem também e busquem um caminho de conciliação. Na verdade, o meu filho ele é muito bem resolvido com essa situação. Uhum. E quando a gente se confrontou olho no olho, na verdade a preocupação dele era comigo. Como que eu ia aceitar essa situação? Sim. Como que eu ia, por já ser uma pessoa pública, a preocupação dele era comigo, Uhum. e não com ele. Sim. Então eu pude entender quanto que ele estava sofrendo com isso. Entendi. Foi quando eu abri o meu coração e falei para ele que ali ele tinha um pai, ele não tinha um inimigo, que eu brigaria e mataria se fosse preciso por ele, né? E eu precisei me rever como ser humano, na verdade. Legal. A partir desse momento, eu precisei me descobrir que tipo de pai que eu era para ele ter medo de mim, né? Uhum. E eu precisei mudar todos os meus conceitos. Legal. Aquele Claudinei das antigas, da criação dura, enérgica, que homem não chora, eu precisei me rever. E aí eu me perguntei, eu preciso amar o meu filho agora ou a hora que eu estiver no leito de UTI? Precisar chamar ele para pedir perdão para ele. Uhum. Não, o amor falou mais alto. O amor pelo meu filho falou mais alto. Eu procurei entender o que ele estava passando, procurei rever os meus conceitos, precisei rever e revi, graças a Deus. Legal. E o que você falou é muito importante. Às vezes não é nem para os filhos, é para os pais. Sim. Porque os filhos têm dificuldade. Essa geração é muito amorosa. A minha geração ela era amorosa, mas ela não demonstrava. Era mais dura, né? Mais dura. Homem não chora, homem não abraça. Você entendeu? E essa geração dos nossos filhos, eles são muito amorosos e eles demonstram isso no dia a dia. E graças a Deus eu consegui reverter essa situação em relação ao meu filho. Hoje, na minha separação, foi o meu melhor amigo. Me ligava todos os dias, pai, você está comendo? Pai, você está dormindo? Tudo bem? Como você está? Isso é ótimo. Sabe, um companheiro assim, inigualável, assim. Legal. Não é um filho, é um amigo, sabe? E eu fico feliz de poder falar isso, que nem você falou, contar essa história. E eu quero que essa história chegue para muitos pais, principalmente para os pais. Sabe por quê? Porque eles não vão mudar. Eles não precisam mudar. Eles precisam ser respeitados, inclusive pela família. Exatamente. Entendeu? E eu parti desse princípio. Meu filho precisava de mim, do meu amor, e graças a Deus eu consegui dar isso para ele. Legal. Então isso é uma, né, vai ficar registrado aqui no Foco, né? Isso aqui é importante, né, para que outras pessoas também, né, possam, né, seguir junto nesse caminho e falar, né, Sim. o amor venceu, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá. E mais o que você gostaria de compartilhar da sua história com a gente, Claudinei? Então aí acabei indo para Assis, acabei estudando, A cidade te recebeu bem, acolheu bem? A minha mãe é de Assis, né? Minha mãe Então, era de Assis. Então me senti bem em casa. acolhido. E comecei a trabalhar, chegou uma hora comecei a estudar, comecei a fazer faculdade. Legal. Qual faculdade que você fez? Eu fiz a FEMA em Assis, fiz o curso de Direito. Legal. Infelizmente não terminei, porque eu estava no 4º ano quando minha mãe adoeceu. E eu fazia escola da família, que era sábado e domingo. Que era para poder custear a faculdade. Justamente. Eu lembro desse período. Eu era adolescente e eu ia para a escola da família para jogar vôlei, bola, né, encontrar os amigos, e tinha que ter lá os educadores, né, que tava lá porque fazia faculdade, Justamente. né? Eu era um desses educadores. E a minha mãe era minha fiadora. Legal. E eu seria o primeiro filho formado. Mas infelizmente ela adoeceu. Ela contraiu um efizema pulmonar, fumou muito tempo. E o médico deu um diagnóstico de 1 ano. E eu cursando a faculdade. Então eu trabalhava em supermercado, fazia escola da família fim de semana, eu não tinha tempo de ver ela. E quando eu fui trancar a faculdade foi um drama, tanto para mim como para os professores, para os coordenadores. Eu chamei eles numa sala, falei que não dava mais. E aí ele, não, você tem potencial, 4º ano, mais 1 ano. E eu falei, eu preciso escolher entre a faculdade e a minha mãe. Eu preciso ficar com ela
o máximo que eu tempo, puder. Uma isso. mulher que se separou jovem, com 12 filhos, criou os 12 filhos, Família grande, hein? guerreira, e eu precisava ficar com ela o tempo, eu até me emociono, falar da minha mãe. Eu precisava ficar com ela o tempo que eu pudesse, o máximo que eu pudesse. Porque eu sei que, quando o médico falou, um dia para ela é um dia menos para ela e um dia mais para vocês. Exatamente. E eu optei em trancar a faculdade. E ela viveu 2 anos, E você... e eu firme junto ali. com ela, correndo com ela, eu e meus irmãos, na verdade. Legal. A gente nunca é sozinho, os 12 irmãos, graças a Deus, estão Sempre vivos. presente, Sempre né? presente. E ela precisou disso, até o último dia de vida dela. E depois eu me realizei na minha filha, que ela estudou a faculdade de Direito, onde eu estudei, e ela se formou. Hoje ela é bacharel em Direito. E, Você então, assim, deixou uma semente, né? Deixei. Você plantou uma semente foi isso que ali, eu falei né? para ela, eu me realizei nela. E, e o fruto nunca cai longe da árvore, né? Então, Justamente. Então, assim, eu fiz a escolha certa em ficar com a minha mãe nesses 2 anos que ela ficou com a gente lá. Porque ela merecia que os filhos também, que essa criação dura, né? Ficou muito próximo dela. Mais do que a gente devia e menos do que ela merecia. ó, eu costumo falar que uma mãe consegue cuidar de 10, 12 filhos, mas que 12 filhos não consegue cuidar, É verdade. né, da mãe. Então, A gente sentiu isso. né, a gente sabe a dificuldade e às vezes fala, nós somos privilegiados, né? Por ter essa oportunidade de ter vivenciado com a mãe, estar junto, né? Até nos momentos mais difíceis são memórias afetivas, Sim. né? Que formam o que a gente é hoje, o nosso caráter, né? Tudo isso forma, né, o ser humano, o Claudinei que é hoje. Sim. Esse ano fez 10 anos que ela foi embora. Meu pai também acabou falecendo 2 anos depois. Eles não viviam junto, mas a gente tinha convivência com meu pai via telefone. Ele morava aqui em São Paulo. E hoje faz muita falta, né? A base, A saudade nunca... a saudade não acaba, Não mas acaba. a base foi bem feita, Legal. foi com muita honestidade, com muito trabalho, com uma criação boa. Os 12 filhos estão bem encaminhados na vida e é isso que fica, né? Isso A é saudade. Né? A família grande é importante que... Mas vamos falar um pouquinho de Assis, né? Assis, uma cidade considerada interior, né? Mas que tem muito potencial, né? E você é um ativista da questão da moradia. Sim. Né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco do trabalho, né? Conhecido como Claudinei dos Predinhos. Isso. Né? Conta um pouco pra gente desse trabalho da moradia, do CDHU que você desenvolve hoje lá em Assis, Claudinei. Na verdade, a Assis recebeu 512 unidades de apartamentos. A gente também não sabia o que era morar em apartamento no interior, né? Assis hoje tem mais de 100 mil habitantes. Então, nós fomos os pioneiros. Então, todos os problemas que veio com a moradia de apartamento, Veio junto. veio junto. Inclusive, a água era coletiva, um relógio de água para 32 apartamentos. Se eu não pagasse, a Sabesp cortava os 32. Então, foi uma luta muito grande para a gente conseguir separar um prédio do outro. E depois, mais 9 anos... Para de separar os de registros. projeto para cima, vem para São Paulo, vai para Assis, discute na CDHU para que a CDHU investisse 500 mil reais e colocasse um hidrômetro para cada apartamento. Legal. Isso foi uma luta de 9 anos que a gente conseguiu realizar lá. Claudinei, eu, quando adolescente, eu fiz um estágio na Secretaria de Habitação lá em Guarulhos. E eu participei de uma implementação do CDHU lá na região do Bom Sucesso, lá em Guarulhos. E assim, as pessoas que foram para lá, né, moravam em comunidades. E tinha pessoas que jogavam lixo lá do 11º andar. Por quê? Ela morava, né, perto do córrego e jogava no córrego. E aí a gente teve que ir lá fazer um projeto de reciclagem para adaptar essas pessoas. Porque ela sai de uma realidade e vai morar em apartamento. Justamente. Que é totalmente uma realidade, né, que você vivencia isso hoje lá em Assis. Então, né? são 512 apartamentos, eu administro 374 unidades. E através desse trabalho eu fui convidado a ser agente municipal da habitação por 2 anos. Legal. Num governo anterior. A gente desenvolveu um trabalho também que tinha Coab lá. Existiam muitos despejos e nada se fazia. A gente enfrentou de frente essa situação. E de 236 despejos, a gente, quando eu falo a gente, toda uma equipe de trabalho, de advogados, a gente conseguiu resolver 186 moradias, ficou regularizada nessa situação, que era uma situação caótica que a gente vivia em Assis, e nós conseguimos enfrentar essa situação e resolver esse problema aí. Legal. Né? Então, esse trabalho lá da moradia, né, envolve ali a questão dos prédios da CDHU, né, que é do governo do estado, né? Isso. E aí tem a Coab, que é uma empresa mista, né? Uhum. Município de Bauru e
prefeitura. Certo. E contemplava os municípios antigamente. Legal. E depois nós recebemos 1.000 casas do Minha Casa Minha Vida, do governo Lula. Já recebemos mais 3 conjuntos também do governo federal. E a gente quer trabalhar... Assis tem crescendo, tá crescendo bastante. E a gente quer continuar trazendo essas unidades habitacionais, porque a população carente precisa dessas unidades lá. Legal. Além da questão da moradia, tem aqui a questão do esporte também, né? Conta pra gente um pouquinho dessa questão do esporte, dessa experiência lá em Assis. A gente desenvolveu alguns projetos sociais a nível de esporte, disputando com crianças do conjunto, né? Legal. Que não tem condição de pagar uma escolinha e sempre ficava deixada de lado. Uhum. A gente conseguiu montar algumas equipes e disputar campeonatos na cidade, levava eles para jogar fora, no município. A gente também tem... Todo final de ano a gente desenvolve o Natal Comunitário, Legal. que abrange 500 crianças, não só dos prédios, mas do bairro inteiro, distribuindo presente, chegada de Papai Noel, todas essas histórias sociais a gente desenvolve na cidade lá. Uhum. Se você tivesse que mandar um recado aí pra juventude, pra galera que tá chegando, eu falo a molecada né, com respeito, né? Essa galera nova que tá chegando aí, manda um recado aí pra galera, né, essa galera da juventude que, né, acho que o esporte ele ajuda muito, né? O esporte, ele tira a criança, às vezes, da rua, coloca ali, dá uma expectativa, né, diferente para a vida dela. Manda um recado aí para a galera da juventude. Quando chegou os predinhos lá, a gente foi agraciado com 2 quadras e não tinha nada. A gente conseguiu trazer um projeto de basquete que chamava Basquete Cidadão, WM55. Legal. Que assiste um time profissional do basquete, chegou a ter. E os jogadores que jogavam em Assis desenvolveram esse projeto e escolheram os predinhos da Senegal na época para implantar esse projeto, porque não tinha nada. E agregava 100, 150 crianças de toda a faixa etária de idade. Legal. E depois nós conseguimos levar o futsal. Então, assim, o esporte, na verdade, ele agrega valores. Legal. Né? Às vezes a gente conseguiu agregar uma época lá um projeto de esporte que dava o lanchinho e o suquinho. Eles não vinham praticar o esporte, eles vinham tomar o suco e comer o pãozinho. Então sempre tem que ter um atrativo, ainda mais comunidade carente. Né? Uhum. E a gente conseguiu desenvolver esse projeto por 2, 3 anos lá nos prédios da CDHU. Hoje a gente foi agraciado com um campo de futebol profissional lá também. Isso é bom. Está passando por reforma agora. Temos uma pista de skate improvisada, mas tem lá também no bairro, né? E a gente quer conseguir levar mais coisas para a comunidade, de uma forma geral. A gente fala que a questão do esporte, ela traz muitas possibilidades, né? A gente vê aqueles jovens hoje que tá disputando uma Olimpíada, né, um campeonato, e começou ali, né, jogando na quadra do seu bairro, do seu condomínio, né? Então o esporte tem essa questão de resgatar, né, e dar expectativa, porque agora com essa nova tecnologia, né, a galera não brinca mais de pique-esconde, de pega-pega, não tá mais de bolinha, de gude, não empina mais pipa, né? A galera fica mais no celular, né? E quando você tem esses atrativos, isso ajuda bastante. Claudinei, transporte. Como é que é o transporte lá em Assis? O que você vê do transporte lá em Assis? O transporte em Assis, na verdade, ele não existe. Existe uma empresa de ônibus municipalizada, mas passa de manhã e à noitezinha. O resto do dia não tem transporte coletivo. Esse é um problema que tanto atualmente já vem enfrentando uma dificuldade a população, e os políticos da cidade também tentam resolver, mas não conseguem resolver. Entendi. Ou seja, a população que necessita do transporte coletivo fica à deriva, não tem. Né, acho que é importante chamar a população, né, para fazer esse debate, né, da questão da mobilidade urbana. Sim. Né, porque a mobilidade urbana tem todo esse... Né, não é só o ônibus, né, mas é toda a estrutura. Né? Recentemente a gente trouxe um condutor aqui que fala assim, os motoristas e cobradores são invisíveis, né? Porque é toda uma estrutura, né? E aí precisa debater, né? Essa questão do transporte, o que você tem mais para falar dessa questão do transporte lá em Assis? O transporte eu acho que precisa ser revisto, precisa ser colocado no horário normal, é o município que banca. Meia hora, no mínimo. Justamente, não passa em todos os bairros, com certeza precisa ser revisto com urgência. Né? É legal fazer, né? Chamar as pessoas para o plano diretor, né? Chamar as pessoas para poder discutir na cidade. Ontem eu participei de uma audiência que falava um pouco sobre essa questão de mobilidade aqui em São Paulo, né? Acho que é importante levar isso lá para Assis também para poder cobrar o governo local para implementar essas políticas. Começar uma discussão, né? Começar uma discussão sobre a questão do transporte. Né? Vamos falar um pouquinho aqui agora da saúde. Né? Qual que é a sua opinião? Como é que está a saúde lá em Assis? A saúde, eu acho que no país inteiro é um grande problema. Em Assis não é diferente. Né? Nós somos servidos por uma UPA, um pronto atendimento,
muitas reclamações. Temos um posto que atende uma periferia que não funciona no horário que a população precisa. Isso precisa ser revisto. Certo. Você entendeu? E de uma forma geral, como no país inteiro, a saúde não é boa em Assis. Tem muitos problemas. A gente sabe que precisa de investimento, a gente sabe que precisa de profissionais comprometidos. Os profissionais de Assis são comprometidos em atender a população, mas infelizmente a política pública não funciona. Uhum. Falta muita coisa lá em Assis. A gente fala que, né, às vezes você tem bons profissionais, só que eles não têm as ferramentas necessárias para poder atender com toda a qualidade, né? Eu tenho discutido aqui com algumas pessoas, Claudinei, sobre a defesa do servidor público. Porque é o servidor público que, na sua grande maioria, vai colocar as políticas públicas, né, aplicar as políticas públicas lá na ponta. Então, defender o servidor público é defender o serviço público. Né? E precisa de investimento. Acho que com certeza. A saúde, educação, meio ambiente, né, precisa, né, ter esses investimentos na questão da saúde, e da Assis não é diferente, né? E aí eu queria novamente pedir, manda um recado para a galera de Assis, né? Olha aqui para essa câmera aqui, ó, e manda um recado lá para a galera, porque esse ano é um ano importante, né? Um ano de eleição, onde as pessoas vão poder escolher os representantes e está na hora de, né, chamar a população para não só votar em 4 anos, né? Mas votar e participar, né? Os 4 anos de mandato do prefeito, do vereador, enfim. É isso que fica, né? Estamos num ano eleitoral, a população precisa participar, a saúde, infelizmente, precisa funcionar 24 horas. Uhum. Nós temos um pronto atendimento lá, que é o UPA, ele funciona 24 horas, e temos outro, que é o Maria Isabel, ele não funciona 24 horas, deu 7 horas da noite, ele fecha. É o bairro mais populacional de Assis, e ele simplesmente fecha. Então precisa se discutir, a população precisa participar dessa discussão, né? Não é um bicho de 7 cabeças, um posto de saúde que atende hoje como se fosse um mini pronto-socorro, funcionar 24 horas para uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Uhum. Né? E a questão da educação, vamos falar um pouquinho da educação lá de Assis também, que acho que é importante, que é o que cerca, né? Como é que você vê a questão da educação municipal, a educação estadual lá em Assis? A educação municipal está passando por umas situações complicadas. A atual Câmara de Vereadores tem comprado a secretaria e feito as graves denúncias, né? Em alguns pontos que estamos acompanhando. E é uma luta de Davi contra Golias, né? Porque você brigar com o secretário de Educação, apontar os erros, apontar os problemas e não ver a solução, é complicado. E eu acredito que dá para melhorar. Legal. Claudinei, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, quais são as redes que as pessoas podem te encontrar? Eu estou no Facebook. Certo. Claudinei dos Predinhos. Legal. Eu estou no Instagram, Claudinei dos Predinhos também. Bacana. Então, galera, quem está acompanhando aí o Claudinei, quiser encontrar ele lá em Assis, é só ir lá nas redes sociais, você vai encontrar Claudinei dos Predinhos. Claudinei, se você, né, gostaria de deixar algum recado, falar mais alguma coisa aqui pra gente no Foco, a Verdade Nua e Crua? Eu gostaria que a população de Assis desse um voto de confiança para quem está interessado em mudar a política local. A gente passa por um processo de transformação no país inteiro e Assis não é diferente. Tem muitas coisas para acontecer em Assis, boas, mas a população precisa participar de uma forma geral. Legal. Não basta votar, tem que cobrar os seus representantes. Bacana. Claudinei, quero agradecer aqui a sua participação no Foco, a Verdade Nua e Crua. Falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui, para a gente poder aprofundar outros temas, conhecer um pouco mais, né, desse cara bacana, desse cara que luta ali pelas pessoas que precisam, né, e agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, com certeza vão voltar mais vezes e deixo o convite aberto para vocês também conhecer a nossa cidade de Assis. Legal. Serão bem recebidos lá, de braços abertos, e eu que agradeço a oportunidade aqui que me deram hoje aqui. Obrigado, Claudinei. Se foi no Foco, a Verdade Nua e Crua. Um forte abraço a todos, até a próxima.